E o que é, vamos dizer, exatamente a física de Newton? É a descrição de um conjunto de aparências matematicamente medido de tal modo que você capta, vamos dizer, uma repetição, uma regularidade, uma constância num certo fenômeno da natureza. Então o que é aquilo tudo? É a descrição, a física de Newton é a descrição de um conjunto de fenômenos. Fenômenos quer dizer aparências, né? Feita de tal modo a captar a regularidade do fenômeno e a sua repetitividade. Tá certo? É isso que se chama lei física. Porém, na hora que você descobriu que a matéria atrai a matéria, na razão direta das massas, na razão inversa do quadrado das distâncias, o que você tem aí é um fato da ordem física. Qual é a inteligibilidade disto? O que significa isto? Você vê que dentro da tradição anterior, você só considerar que você conhecia alguma coisa quando você conhecia as implicações filosóficas da coisa. Ou seja, o mero conhecimento do fato não significava nada. Você tem que ver as implicações filosóficas e teológicas. Ou seja, você tem que encaixar aquilo dentro de uma cosmovisão inteira. Senão você não entendeu. Tudo que é isolado e fragmentado não faz sentido. Então, quer dizer, a ciência antiga buscava a inteligibilidade e o sentido de tudo. Claro que podia errar em muitas coisas, mas vamos dizer, o esquema geral de inteligibilidade permanecia. Newton descobre um fenômeno. Claro, um fenômeno de importância extraordinária. Mas se nós perguntarmos o que significa isso? Quais são as consequências filosóficas e teológicas disso? Você não pode deduzir nada daquilo. Nada. A lei da gravitação universal é praticamente compatível com qualquer consequência filosófica que você queira tirar dela, porque ela é apenas um fato. Na verdade, Newton tentou integrar essa descoberta dele dentro de um conjunto inteligível que é o seu sistema metafísico. Mas esse sistema metafísico está totalmente errado, é maluco, tá certo? E misturado com tantas crendices inaceitáveis, de tal modo que toda a obra metafísica do Newton foi jogada no lixo e sobrou só aquele pedaço. O que aconteceu em seguida? Tentou-se fazer com que este pedaço, que era um mero fato, se tornasse um fundamento filosófico. E daí surgem as filosofias mecanicistas todas. É claro que isso não faz o menor sentido. A mecânica de Newton tanto não é um fundamento de nada que Newton teve que criar toda uma metafísica para fundamentá-la. Agora, pessoas que não eram capazes de entender a complexidade do pensamento de Newton apegaram-se à lei da gravitação e fizeram dela um novo fundamento. E criaram a filosofia mecanicística, ao qual provavelmente o próprio Newton jamais teria aderido. E isto foi, vamos dizer, o que depois um autor que eu não me lembro, ele foi o casamento espúrio de Newton com Locke. John Locke. É claro que a filosofia mecanicística é 100% falsa. E o próprio Newton sabia disso. Porque você reduzir tudo, vamos dizer, a uma máquina é uma mera figura de linguagem. Reduzir certos conjuntos de fenômenos, quer dizer, a uma relação mecanicística é um expediente que você usa para você poder fazer certas medições. E a tal ponto é um expediente que, para construir a lei da gravitação, Newton teve que postular duas premissas absurdas, que é o que ele chamava o espaço absoluto e o tempo absoluto. O que é o espaço absoluto? É o espaço sem nada dentro. Ora, o que é espaço? Espaço é a possibilidade da compresença das coisas. Esta possibilidade considerada em cima, mas sem as coisas, é apenas um conceito teórico e não uma coisa existente. Do mesmo modo, o que é o tempo? É a ordem da sucessão do que acontece. Se nada acontece,
Não tem sentido falar em tempo. Então, esses dois conceitos inteiramente absurdos, Newton teve que postulá-los porque ele estava querendo criar um instrumento de medição para descrever o comportamento dos corpos macroscópicos no espaço. Isso é perfeitamente legítimo. Quando você inventa um instrumento de medição, esse instrumento de medição é arbitrário, como na Inglaterra usaram o braço do rei, o pé do rei, o polegar do rei. O polegar do homem era o dobro do nosso polegar, então o pé dele era desse tamanho. Podia ter sido um cara baixinho, está entendendo? Se o rei fosse baixinho, ele seria outro. Quando inventaram o metro, a mesma coisa. Supuseram o diâmetro da Terra e dividiram por não sei quanto. Por que por não sei quanto? Porque eles quiseram. Quer dizer, toda unidade de medida é arbitrária. Tem que medir e comparar uma coisa com outra. Então, Newton, ao postular o espaço absoluto e o tempo absoluto, ele estava fisicamente certo, porque está criando o instrumento de medição que ele precisava para fazer o que queria fazer. Só que é o seguinte, ele acreditava mesmo nisso. Então quer dizer que a física newtoniana é um pedacinho racional de um imenso conjunto irracional. Este pedacinho, por sua vez, não tinha por si mesmo, vamos dizer, significado filosófico algum, era apenas a descrição de um fato. Olha, nós medimos e vemos que as coisas se passam assim e se passam sempre assim. Claro que aquilo abriu a possibilidade de você fazer milhões de outras medições e descrever milhões de outros fatos. Mas a coisa não tem significado filosófico em si. É apenas um dado empírico, muito bem medido, muito bem descrito, tá certo? E constante, até certo ponto. Então, o que filósofos de... Se Newton já era um filósofo de segunda categoria, embora fosse um grande matemático, os seus sucessores foram de terceira, quarta e quinta categoria e transformaram a mecânica de Newton na base de uma nova filosofia. Onde tudo tem que funcionar mecanicamente. É uma coisa tão estúpida que o próprio Newton jamais pensou nisso. Sobretudo porque a analogia mecânica é a analogia com a máquina. A máquina foi o ser humano que criou. Então, você inventa um negócio, e depois você usa aquele mesmo negócio como modelo para explicar tudo que existia antes. Ora, isso aí é uma figura de linguagem. Não é isso? Quer dizer, por que as máquinas? Por que você não fez uma analogia, por exemplo, com o mercado? As leis da economia? Por que você não fez uma analogia com as línguas, como mais tarde se fez? Por que você não fez uma analogia com o vestuário? Você pode fazer uma analogia com qualquer coisa. Mas eles gostaram das maquininhas, sobretudo os relógios, que era uma novidade. Quando pararam de usar relógio de areia e começaram a construir relógio mecânico, eles disseram, que maravilha, então o universo deve ser assim. A mesma coisa que a gente faz com os computadores. A gente inventa um computador e diz, e se o universo funcionar assim? Eu digo, bom, é claro que ele funciona assim, porque qualquer analogia sempre funciona de algum modo. Se uma analogia for 100% falsa, ela não é uma analogia. E se ela for 100% verdadeira, ela não é uma analogia, é uma identidade. O cérebro humano, ele se parece com o computador. Por quê? Porque foi o cérebro humano que inventou o computador. O cérebro humano não pode fazer uma coisa totalmente heterogênea. Agora, você pretende que o computador explique o cérebro, eu digo, bom, você vai fazer uma analogia. Mas o perigo da sua analogia é que você vai entrar dentro dela. E tudo aquilo que no seu cérebro não funcione como um computador, você vai deixar de ver. Por quê? Uma analogia de base dá origem a milhões de outras analogias, e isso não termina nunca. Então, enquanto você continuar nesta linha de investigação, você vai achar analogias, nunca vai terminar. Isso aí, por exemplo, foi o que criou toda a filosofia de língua anglo-saxônica, a escola analítica. E eu acho que assim, a escola analítica, para mim, é a arte de fazer perguntas cretinas, e depois gastar todo o manancial da lógica para tentar respondê-las e nunca chegar a uma resposta. Porque todas as discussões aí nunca acabam. Por exemplo, as máquinas podem pensar
Eu tenho a resposta imediatamente, mas imediatamente. Digo, se você construir ela para pensar, ela vai pensar. Isso é a mesma coisa que você perguntar, os carros podem andar? Podem mover-se? Eu perguntei a mesma, se você fez uma máquina para se mover, ela deve se mover. Tá certo? No entanto, os debates, né? Ontem mesmo eu estava lendo um texto do Alan Turing, que foi um dos inventores do computador, discutindo a coisa assim com alto nível. Eu digo, mas para que tudo isso? Uma coisa óbvia que uma criança tem que perceber imediatamente. Se você fez a máquina para determinada coisa e a máquina funciona, então é exatamente isso que ela faz. Digo, a máquina pode tomar decisões? Eu digo, se você construir a máquina para tomar decisões, ela vai tomar decisões, vai. A máquina pode ter emoções? Eu digo, se você construir a máquina para ter emoções, ela vai ter emoções. Agora, eu garanto você, a máquina não vai construir você. Isso ela não vai fazer. A máquina inventou o seu inventor. Então, essa máquina precisa ter surgido antes, até que o computador, e depois o computador, aos 30 e poucos anos de idade, inventou o Alan Turing. Isso não vai acontecer. Então, são perguntas bobas. Perguntas pueris. Agora, para você estruturá-las logicamente e proceder a resposta, dá um trabalho miserável. Só que isso, evidentemente, vai se afastando cada vez mais da experiência real humana, a ponto que não serve para mais nada. Curiosamente, nos Estados Unidos e na Inglaterra, eles dão um valor extraordinário a estas coisas. Então, isto tudo surgiu do mecanicismo. Quer dizer, surgiu uma estupidez filosófica que se prolonga há 3 séculos. E da qual está muito, muito difícil de sair.